Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é a Liz Macedo. Eu vou fazer essa live hoje para um público muito específico, para o público cristão. Quero conversar com o público cristão hoje. Assim como na primeira live que eu fiz, quando eu usei esse recurso pela primeira vez no meu Facebook. Eu estava esperando meu pai no Barbosa Laje, estava dentro do meu carro, comecei a pensar algumas coisas e falei, cara, ninguém vai ficar falando essas coisas mais não? Ninguém vai falar essas coisas que eu tô vendo? Não é possível que eu tô vendo isso sozinha. Naquele dia, essa minha indignação me fez pegar o meu celular, ligar, colocar a transmissão ao vivo e fazer a minha primeira live no meu Facebook. E não foi sobre política. Foi sobre religião, foi sobre igreja. Que as igrejas estavam errando. As igrejas não estavam falando o que precisava dizer. Ensinando para as pessoas comportamento, o que comer, o que não comer, o que ir, onde não ir, com quem conversar, com quem não conversar, o que falar, o que não falar, se pode dançar, se não pode dançar, o que comer, o que não pode comer. Querendo ensinar cultura para as pessoas, querendo ditar regra de comportamento para as pessoas, no lugar de se prestar a fazer o que é a função da igreja, ensinar a verdade, ensinar a fé e ensinar sobre Deus e ensinar os cristãos a defender a sua fé e a apresentar Deus para outras pessoas. Ponto. E quando eu vi que não era isso que estava acontecendo na igreja, o que estava acontecendo era essa série de regrinhas e tudo mais, e criando um bando de jovem que não sabia dizer nada sobre a própria fé, que não tinha nem fé, não estava fundamentado em nada. Só foi criado dentro da igreja, só ia na igreja, só sabia cantar umas musiquinhas ali e nem gostava de ir tanto assim. Aí era uma semana de faculdade, a pessoa já estava afastada do evangelho, porque na verdade nunca esteve no evangelho. E eu falei, isso é culpa dos líderes cristãos que não estão sendo bons líderes. Não estão ensinando para as pessoas a palavra de Deus. Não estão ensinando para as pessoas defender o que tem que defender. Não estão ensinando para as pessoas no que elas devem acreditar. Não estão apresentando Deus para as pessoas. E não estão ensinando as pessoas a defenderem aquilo que elas acreditam dentro da fé, dentro do que está escrito na palavra. Doa quem doer, pense quem quiser pensar o que quiser pensar. Ah, mas as pessoas vão achar que o evangelho, ele é severo demais. Deixa eu dizer uma coisa, o evangelho é severo demais. O cristianismo não é para os fracos. Ah, mas as pessoas vão achar que são palavras duras. Pedro também achou. Pedro também achou que a palavra do evangelho era dura demais. E Jesus falou para Pedro, tá gostando não? Pode ir embora. E sabe o que Pedro falou? Para onde irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Os verdadeiros convertidos, eles ouvem a dureza da palavra de Deus. Sabem que o caminho é estreito. Sabem que as regras aqui são claras. Entendem que aquilo vai mudar a forma da pessoa se comportar, não porque tem um pastor, um padre dizendo onde eu posso ir, o que eu posso comer ou não, mas porque a pessoa passa a entender que ela precisa viver a vida dela condizente com aquilo que ela acredita. E é uma mudança que realmente é promovida por Deus de dentro para fora. E não está nas aparências para agradar o pastor que pediu para eu me comportar assim. Porque se eu me comportar assim, o pastor vai gostar de mim. Mas se eu me comportar assado, o pastor não vai gostar de mim. Pois eu quero que o pastor ame ou me odeie e faça o que ele quiser. Tenha o sentimento que ele quiser por mim. Quem tem que me amar é o Senhor Jesus. Quem eu tenho que agradar é o Senhor Jesus. E acabou. Liz, por que você está estressada com relação a isso? Porque quando teve aquele movimento negro nos Estados Unidos, as igrejas se mobilizaram em volta de uma pauta esquerdista do Black Lives Matter. E Black Lives Matter virou assunto dentro da igreja. Mas o que esperar de um tempo em que nem o evangelho é pregado? E agora, com relação à situação do aborto, a gente tem que procurar cautela para poder defender aquilo que é o que nós acreditamos. Por quê? Por que eu vou defender o que eu acredito com cautela? Se eu acredito que a vida existe desde a concepção, por que
que eu vou ter medo de falar sobre isso? Para não politizar o evangelho? Então a gente vai ficar em silêncio. Que aí o evangelho não vai ser politizado, só que também não vai ser anunciado. Para as pessoas não pensarem que quem hoje defende a vida desde a concepção é de direita. Olha que tá com vergonha de ser de direita, então é sinal que é de esquerda. Ponto! Tá com vergonha de ser de direita, meu amigo? Então você é de esquerda. Deixa eu te dizer, nós estamos vivendo num momento em que ou você defende a vida, ou você não defende a vida. Ou você é a favor de uma coisa, ou você é contra. Ah, mas as coisas não são assim. Sim, eu sei que as coisas não são assim. Mas o momento em que nós estamos vivendo, é assim que as coisas estão sendo tratadas. Quando a ordem foi estabelecida, aí a gente conversa as nuances que algumas coisas vão permitir. Só que deixa eu dizer uma coisa, independente do momento político que a gente venha viver, o evangelho ele é de sim, sim, não, não. E o que passar disso, não sou eu quem estou dizendo, é procedência do maligno. O evangelho é sim, sim, não, não. E isso não depende do momento político. Isso não depende do momento político. Amanhã, as direitas e as esquerdas podem estar com os ânimos tranquilos. Todo mundo em paz. Vamos discutir aqui liberação das drogas. Ah, não libera não. Tem gente que é a favor, mas só em tal circunstância, mas não sei qual circunstância. No momento político as pessoas estão dispostas a conversar. Só que o cristão, ele vai ser o quê? Contra, ponto. Independente do momento político. Nós vivemos em sociedade. Nós não estamos fora dessa sociedade. E cristão que tá ou com medo de dizer o que acredita, e aí vai me desculpar, não se esconda atrás do evangelho. Não se esconda atrás do evangelho. E assim, eu não vou ficar falando que eu sou a favor ou contra, não, porque senão as pessoas vão achar que todo mundo que é a favor da vida é de direita. Deixa eu dizer uma coisa, problema é o que as pessoas vão pensar. Entendeu? Se você quer ser identificado como só cristão, anuncie o evangelho. Vai ter gente que vai achar que você é de direita, mas depois vai entender que você é só cristão, entendeu? Que você não tem enviesamento político, não. Você só tá falando sobre o cristianismo. Agora você vai se furtar de defender a verdade, porque você tá com medo, ou temeroso, ou tendo sabedoria, buscando cautela para poder defender o que você acredita, para que o evangelho não venha a ser interpretado errado. Nossa, você tá mais zeloso pelo evangelho do que os homens que escreveram a palavra de Deus. Será que a preocupação então não é com o evangelho? É com a própria imagem. É medo do que os outros vão pensar de você. Tá com medo de se posicionar? Não quer se posicionar? Um direito seu. Se você é um mero membro de igreja. Agora, os líderes cristãos brasileiros, abram os olhos de vocês. Porque a quem foi dado a autoridade sobre a vida de outras pessoas para apontar o caminho, para ensinar a direção, para orientar na forma que a coisa deve ser apresentada, então, vamos fazer o seguinte, vamos nos posicionar, mas vamos nos posicionar então, igreja, de uma forma assim, assim, assado, assim, assim, assado. Não é escondendo as ovelhas, não. Aqui, para os outros não pensar mal das ovelhas, vamos esconder as ovelhas. Para os outros não pensar mal do evangelho, vamos esconder a Bíblia. Que isso? Que cenário é esse? Autocensura do evangelho. Já é a primeira vez. Meu Deus. Eu fico como? Eu fico como, meu Deus do céu? Eu fico indignada. Entendeu? Eu fico indignada com uma situação dessa.
Porque enquanto tem gente até morrendo pra palavra ser anunciada em lugares que é proibido falar do evangelho, o que a gente defende, o que a gente acredita, o que a gente é contra, o que a gente é a favor, enquanto tem gente morrendo por isso, aqui que a gente pode fazer, que a gente pode falar, fazer live, aí você pensa de mim o que você quiser falar e tal, sabe o que a gente tá fazendo? A gente tá se furtando de fazer isso com medo do que as pessoas vão pensar do evangelho. Eu sei, gente, que muita gente olha pra mim e fala assim, nossa, que tipo de evangélica é você? Oh, que bom! É o seu direito de pensar o que você quiser. Só que, como diria Tolstói, não é porque eu ando como um bêbado pelo caminho que quer dizer que o caminho tá errado. O bêbado sou eu, o caminho tá certo. Talvez a forma com que eu falo, o jeito com que eu apresento, como é que eu me expresso, isso daí tá errado. Isso aí tem que mudar. Eu tenho que ser menos indignada, ficar menos estressada com essas coisas. Ok, tá bom. Mas o caminho é o certo. Vai ter gente que vai olhar só pra pessoa. Ok. Mas aí tem gente que além da pessoa, para além da pessoa, vai olhar o caminho. É doida, mas tá falando um negócio que a Bíblia fala isso aí mesmo. Acabou, ponto. Os que são da luz enxergam a luz. Os que amam a verdade defendem a verdade. E cada um defende a verdade dentro da sua personalidade, dentro da sua forma de ser. O que não pode é quem conhece a verdade se furtar de dizê-la. Principalmente no momento em que a mentira está sendo propagada. A mentira está sendo propagada como se fosse a verdade. E a gente que conhece a verdade, a gente vai ficar em silêncio? Para que a verdade se apresente como? Como ouvirão se não há quem pregue? Como saberão que a vida deve ser defendida desde a sua concepção se a gente não falar? Vamos esperar as pedras falarem? Eu falo pra vocês, gente. Vocês já me viram indignada fazendo live sobre política, mas vocês não me conhecem revoltada quando o assunto é igreja. Porque eu fico com vergonha, meu Deus. Sabe por quê? Porque tem gente hoje disposto a literalmente dar vida por isso aqui, ó. E tem gente que não tá disposto a falar um negocinho aqui, assim, de deixar clara a opinião, porque as pessoas podem pensar que todo crente é maluco, igual a Lisa aí, ó. Intolerante. Então faz o seguinte, pros outros não achar que todo crente é igual a mim, faz assim, mostra o seu jeitinho de ser crente, mostra que existem outros tipos de crente. Tem crente que fala mais calminho, tem crente que é mais dócil, tem crente que fala mais baixo, tem crente que se indigna, mas consegue ficar calmo apresentando. Porque enquanto então vocês ficarem calados, vai depender de uns doidos. Enquanto os muito sóbrios, os muito preocupados com a imagem ficarem calados, vai sobrar pros doidos mesmo. Vai sobrar pros malucos. É pros que não tem medo de chegar e gritar com o celular e falar o que acredita, o que pensa, o que defende. Vai sobrar é pra gente. Enquanto os muito bons não fazem porcaria nenhuma, tá sobrando é pros muito ruins mesmo. Eu fico revoltada. Porque o Brasil chegou nesse ponto do jeito que tá. Sabe por quê? Porque, gente, eu tô suando. Vocês estão vendo que tá pingando. Sabe por quê? Porque nós temos uma maioria cristã no Brasil. Uma maioria cristã católica, uma maioria cristã evangélica. Só que isso não reflete as nossas leis. Isso não reflete as nossas instituições. Isso não reflete o nosso STF. Isso não reflete a nossa Câmara Legislativa. Isso não reflete o nosso Senado. Isso tem refletido um pouco na nossa presidência. Através, né, das pessoas que também compõem lá o Planalto. Então é sinal de que esse cristianismo que nós temos no Brasil não está impactando a nossa sociedade. Tá um cristianismo em que as pessoas estão muito preocupadas com a imagem, com o que os outros vão pensar. Você acha que os homens que escreveram a Bíblia no momento em que era proibido traduzi-la, os homens que traduziram a Bíblia no momento que era proibido traduzi-la, eles estavam preocupados com o que os outros iriam pensar sobre eles? Se eles estivessem preocupados em serem taxados de loucos, de maluco, de endemoniado, você acha que a Bíblia teria chegado hoje pra gente aqui? Se esses homens estivessem com medo do que fulano, ciclano, beltrano ia pensar sobre eles. Nós estamos aqui graças a um bando de doido. Obrigada, meu Deus, pelos malucos do passado, os malucos do presente, que não tem medo de falar o que eles acreditam e de defender o que eles defendem em tempo e fora de tempo.
tá estreito o negócio. E eu não acredito, do fundo do meu coração, que esses líderes cristãos que estão sendo omissos nesse momento, não é porque eles não amam o evangelho, não é porque eles não sejam bons líderes, mas é porque neste momento eles estão com os olhos no lugar errado. Eles estão olhando para o mundo, achando que estão olhando para Deus. Porque se estivessem olhando para Deus, não interessa se a direita está defendendo a vida. Eu defendo a vida. Não interessa se é a esquerda que está defendendo não sei o que lado social. Eu defendo isso daqui, essa ação X, essa ação Y. Não depende mais. Não depende. Eu não vou falar ou deixar de falar porque movimento X ou Y capturou uma pauta que é essencialmente cristã. Eu vou falar e vou falar independente de quem quer que apoie ou de quem quer que seja contra. Isso é ser cristão. Isso é onde eu falo pra vocês que ser de direita é algo muito importante, mas ser cristã é muito mais. É muito mais do que ser de direita. É muito mais do que ser conservador. O conservadorismo é um movimento social, né? É um comportamento social, vamos colocar assim, porque não é uma ideologia política, é uma atitude, é uma ação de defender aquilo que a gente acha que é bom e que deve permanecer na sociedade. O conservadorismo ele é uma parte, gente. Quem é o conservadorismo para chegar perto do cristianismo? Para o verdadeiro cristão, ser conservador é quase uma obrigação, porque dentro dos movimentos sociais que a gente vê hoje aí, essa é a onda que puxa mais para o lado daquilo que a gente acredita. Que defende as pautas, os princípios e dos valores que a gente também compartilha. Só que o cristianismo ele é muito maior. O conservadorismo é uma parte. Pegou uma partezinha assim dos princípios e dos valores do cristianismo, assim, ó, pra ajudar a organizar a sociedade aqui. O cristianismo é muito maior. É uma explosão diante disso tudo. E a gente vai se furtar de falar? O cristão vai se furtar de estar nos lugares de tomada de decisão de poder? Sabe quem vai ocupar esses lugares, então? Os não cristãos. Aí, na hora que a sociedade brasileira estiver sendo regida por um bando de político, por um bando de juízes, por um bando de delegados, por um bando de autoridades que não são representantes do interesse da população, não reclame. Não reclame. Tem gente que está tão acostumada com o cenário. É complicado, gente. Tem gente que não sabe aproveitar a liberdade de se pregar o evangelho num lugar onde a gente pode fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. Sentar indignada, aproveitar e fazer uma live e falar sobre o que eu acredito. A vida para o cristão, ela deve ser defendida desde a sua concepção. Ponto. Ponto. Ah, mas e se for e se for em circunstância tal? Tem exceção em circunstância. Ah, mas e nessa circunstância? Ah, mas na circunstância X. Ah, mas se o caso não tem exceção. Ponto. Pro cristão não tem conversa. Pro cristão não tem conversa. Ou não é cristão. Ou tá lendo outra Bíblia. Ou é verdade. Ponto. A nível sociológico, se a gente tiver que participar de um debate político, consigo defender a vida desde a sua concepção independente de Bíblia? Consigo, com muita tranquilidade. Mas como eu disse pra vocês aqui, a live era para os cristãos que estão com dificuldade. Entendeu? Estão querendo achar brecha na lei. Tá achando que a Bíblia é a Constituição brasileira, que dá pra você abrir precedente, que dependendo da situação a gente interpreta de uma outra forma. Interessante, né? Interessante. Perdão aí meu desabafo aí aos que não pactuam da fé cristã, mas de vez em quando a gente tem que falar, né? Tem que falar. E olha que eu tô me segurando há muito tempo sobre muitos assuntos envolvendo o cristianismo, gente. Que eu falo pra vocês. Se os cristãos no Brasil fossem cristãos de verdade mesmo, esse país seria muito melhor. Seria muito melhor. Se os cristãos estivessem preocupados com o reino, a gente teria um país muito melhor. Porque não ia ter ninguém preocupado em encher o bolso de dinheiro, não estaria ninguém preocupado em ser amigo do não sei quem lá, eu sou amigo do fulano, nossa, agora eu tenho um emprego tal, nossa, agora eu sou isso, eu sou aquilo, isso não é nada, meu.
Você é um corpo prestes a ser morto, prestes a voltar pro pó. Você é um ser que nessa terra não tem nada pra você. O que tem pra você é uma herança eterna. Você vai abrir mão de uma herança eterna pra poder ser bem visto por um bando de gente que vai virar pó igual você daqui a 2 minutos. O verdadeiro cristão não tem medo de ser interceptado. Nossa, Alice, você não tem medo de falar essas coisas na internet, não? Você não tem medo dos outros algum dia pegar seu celular e ver isso? Não tenho, não. Sabe por quê? Porque o verdadeiro cristão sabe, ele sabe que uma hora a nossa vida vai ser mostrada pra todo mundo. Tá fazendo coisa que você acha que os outros não vão gostar de ver ou que não deveria ser vista? O verdadeiro cristão sabe que um dia a nossa vida vai ser revelada pra todo mundo, os nossos acertos e os nossos defeitos. Tá com medo do que você anda fazendo? Tem medo de que alguém pegue seu celular? Tem medo de se expor? Você vai ser exposto, meu amigo. Vai chegar uma hora que vai todo mundo ser exposto, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando. Pra quem é cristão, de verdade, sabe que essa hora vai chegar. E nesse dia, você vai assistir o filme da tua história assim, Nath, aquele dia que a gente fez tal negócio, amigo, olha aquela época que eu fiz aquele erro, olha que burro, olha que imbecil. Ai, meu Deus, obrigada, porque o Senhor, pela graça, me perdoou. Você vai saber lidar com isso de uma forma... Ou você vai ficar assim, ai, eu achei que ninguém nunca ia saber isso. Eu tô... Peraí. Eu tô me lixando pro que os outros pensam de mim. Eu tô preocupada com o que Deus pensa de mim. E daqui a pouco eu devo receber uns 30 puxão de orelha dele na hora que eu for orar. Liz, não precisa ser assim assado. E eu vou melhorando, gente. Eu vou melhorando. Deus vai me abençoando. Eu vou um dia melhor do que o outro. Eu espero que no dia da minha morte eu esteja infinitamente melhor do que eu tô hoje. Só que eu não quero estar perfeita, não. Eu não quero estar perfeita, não. Porque se eu estiver perfeita, eu não vou estar aqui. Ou então eu vou estar achando que eu tô perfeita e na realidade eu tô mais parecida com Satanás do que com Cristo, que foi humilde. Que sendo como Deus, não usurpou ser igual a Deus. Que sendo sem defeito, não saiu por aí pisando nos outros, exigindo dos outros perfeição. Pelo contrário, mostrando pros outros que é pela graça, é pela graça. Olha como é que você peca. Ô, Pedro, acorda pra vida aí, ó. Mas vem comigo. Eu estou triste com o evangelho no Brasil, gente, mas de um jeito que vocês não estão entendendo a tristeza que eu tô no meu coração hoje por conta do evangelho no Brasil, por conta dos líderes evangélicos do Brasil. Vocês não estão entendendo, mas a minha alegria, aleluia, é que esse pessoal não vai prestar conta pra mim. Vão prestar conta pra Deus. Se isso não arrepia esse pessoal, meus amigos, nada mais vai arrepiar. Nada mais vai arrepiar esse pessoal. Boa noite pra vocês.